Fala, jovens, beleza? Vou continuar aqui então com os vídeos de resolução para o UEM. Já foi mecânica, 2 de cinemática, 1 de óptica, acústica e análise dimensional e aqui para o de termologia. Lembrando que aqui na descrição tem os outros links aí para quem não encontrar, certo? Então, questãozinha da UEM. A brisa marítima, fenômeno que ocorre no litoral, é uma consequência de incidência de radiação solar e da diferença dos tempos de aquecimento do solo e da água. Com base nessas afirmações, assinale o que for correto. 1. Devido ao fato do solo aquecer mais rapidamente ao longo do dia, sua temperatura será maior que a da água e a pressão atmosférica sobre o solo será menor do que a pressão sobre a água. Eu vou usar esse primeiro tópico aqui para explicar como funcionam as brisas, porque vai aparecer nessa questão e numa outra mais à frente aí. Então vamos imaginar aqui que a gente tem... Deixa eu ver se aqui fica bom. Não, pera aí. Isso aqui é... Temos aqui o mar, tá? E temos aqui a areia. Beleza. Durante o dia, a gente tem o sol, né? Ele fala continente ali, gente, mas a gente pode usar areia mesmo, tá? Qualquer substância que não seja... Até o azulejo, se pensar numa piscina, dá para fazer essa comparação. Durante o dia, o que esquenta mais rápido? Tá? O que esquenta mais rápido é a areia. Então a temperatura aqui na areia vai ser um pouco maior. E a temperatura aqui na água vai ser uma temperatura mais baixa. Mesma coisa uma piscina, 10 horas da manhã, a piscina está com a água meio gelada ainda e aquele azulejo, aquelas pedras ao redor da piscina ali, onde você vai pisar para entrar na piscina, já está bem mais aquecido. Isso acontece por quê? Porque o calor específico, a dificuldade de você esquentar a areia é menor. E a dificuldade de você esquentar a água é maior. O calor específico é uma propriedade da substância que relaciona quanto de energia você precisa para esquentar para variar a temperatura de determinado objeto. No caso da areia, é menor, é mais fácil esquentar ela. E isso faz com que o ar acima da areia também seja aquecido. Então aqui eu vou ter um bolsão de ar quente, ou mais quente, né, formado. E em cima da água, um bolsão de ar frio, ou menos quente, tá, de menor temperatura. O que acontece? Como o ar está aquecendo, ele vai dilatar. E a gente sabe que densidade é massa sobre volume. Se o volume está aumentando e o gás é o mesmo, a massa é a mesma, a densidade diminui. Objetos gases menos densos tendem a subir. Então, deixa eu fazer aqui. Vamos ver se eu lembro como que faz aqui. Acho que aqui. Esse ar que está quente em cima da praia vai subir, certo? E aqui, nessa região aqui embaixo, ficou uma região de baixa pressão. Tá? Isso é como se faltasse ar ali. Como essa região de baixa pressão ocorreu ali, o ar que está mais resfriado, que está em cima do mar, vem ocupar esse espaço. Então a gente considera que aqui é uma região de alta pressão e aqui é uma região de baixa pressão. Tá? Onde que normalmente mora a dificuldade e as dúvidas dos alunos? Porque quando a gente pensa em alta pressão, tirando os assuntos do colégio, a única coisa que vem na sua cabeça talvez seja a panela de pressão, que é onde está quente, né? Você esquenta a água dentro da panela de pressão, aumenta a pressão. Aqui é o contrário. Na verdade, é o contrário porque você está analisando de outra maneira. É a região. Então, a região que está com baixa pressão é a região que o ar foi aquecido e sofreu convecção. Lembrando que a convecção é esse movimento vertical. Esse movimento lateral aqui azul, que eu desenhei aqui, é a brisa. Ah, nesse caso, é uma brisa que vem do mar, é uma brisa marítima. Durante a noite, inverte todos os processos, né? Em cima da água está um pouco mais quente o ar, em cima da areia um pouco menos aquecido, e aí todos os processos são invertidos. Você tem uma brisa aí da terra para o mar.
Tá? A convecção, ela acontece verticalmente. Então, esse negócio branco aqui, ó, aqui é a convecção. Tá? Convecção acontece aqui, convecção. Beleza? Então, isso aqui é o que vai explicar a brisa e sedimentar vários exercícios que a gente vai fazer. Então, na 1, voltando para 1, devido ao fato do solo aquecer mais rapidamente ao longo do dia, sua temperatura será maior do que a da água, e a pressão atmosférica sobre o solo será menor do que a pressão atmosférica sobre a água. Sim. 2. Devido à diferença de tempos de aquecimento do solo e da água, ocorre principalmente devido à diferença de valores de calores específicos entre os dois? Sim. A diferença de tempo de aquecimento é principalmente em relação à matéria, né, o que eles são feitos, porque o Sol, gente, a radiação que está chegando ali, a energia térmica que está chegando no sistema é a mesma. É o mesmo Sol que ilumina os dois. 4. Os ventos periódicos, chamados de monções, ocorrem devido a um processo muito similar ao da brisa marítima. Tá, vamos continuar aqui. Entretanto, eles são restritos ao litoral indiano. As monções ocorrem no sul da Ásia, tá? É quando você tem uma região do mesmo esqueminha aqui. Numa época que está mais aquecido, vai aquecer mais o continente, vai acontecer esse tipo de brisa, tá? Uma região inteira. Em outra época do ano, no inverno, acontece o contrário. O problema dessa alternativa é isso aqui, ó, restritos ao litoral indiano. Ele ocorre no sul da Ásia. Isso engloba outros litorais, então tá fora. 8. Os fenômenos das marés são uma consequência da brisa marítima? Não. Por que não? Vamos imaginar a Terra aqui, ó. Vou fazer um círculo branquinho, que vai ser a Terra. Vou fazer dois desse aqui. Se eu consigo fazer dois parecidos, pelo menos. Espera aí. Aqui. Aqui. Tá. O que acontece? Se a gente não tivesse a Lua ao nosso redor, a gente teria esse tipo de comportamento aqui, ó. A água teria mais ou menos... Espera aí, deixa eu tentar achar uma coisa melhorzinha aqui. Oh, meu Deus. Difícil aqui, hein? Aí. Isso aqui seria o mar. Vamos esquecer que existem continentes no planeta. Isso aqui é a água ao redor da Terra, né? O núcleo da Terra é rochoso. O núcleo, não o núcleo, né? A Terra é uma rocha, basicamente. E tem água em volta, presa ali. Como a gente tem uma força gravitacional maior em um dos lados, porque, por exemplo, nesse meu desenho que eu vou fazer aqui agora, eu vou colocar a Lua aqui, ó. Isso aqui é a Lua. Então ela atrai a Terra com maior intensidade. Vou fazer ela um pouco mais para baixo, que na horizontal fica mais fácil. A rocha, gente, o solo tem um formato mais definido, são sólidos, né? A água é um líquido, então a água ela escoa com maior facilidade, ela se movimenta com maior facilidade. E aí o que acontece? O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo isso aqui, ó. O lado em que a Lua está na órbita ali atrai mais a água acaba sendo mais atraída porque está mais próximo do que o lado oposto do planeta. Então aqui você tem uma região de maré alta e aqui uma região de maré baixa. Por isso que a Lua influencia as marés, não a brisa marítima, tá? Não é o vento que vai movimentar as marés. 16. A variação da densidade do ar em função da temperatura em que o ar se encontra é um dos fenômenos físicos fundamentais para a ocorrência das brisas. Tá aqui, ó. A variação da densidade. A convecção, gente, acontece porque houve variação da densidade. Não acontece convecção porque as coisas estão quentes. Porque senão o asfalto durante o dia batia sol, esquentava e saía voando porque está quente. O quente sobe. Isso não existe. O que sobe é o menos denso. Ele vai subir, nesse caso, dos exemplos, porque ele está menos denso, porque ele foi aquecido. Aí sim. Certo? Então, 1, 2 e 16. Próximo. A relação entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin pode ser expressa pela seguinte equação matemática, onde Tc é a temperatura em Celsius, Tf é a temperatura em Fahrenheit e Tk é a temperatura, só estou abrindo a calculadora já para deixar pronto aqui, em Kelvin. Lembrando que Kelvin não é grau, né? Que é uma escala absoluta. Assinale o que for correto.
Existe um valor numérico para a qual a temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin é a mesma? Não, e eu não preciso fazer isso aqui, tá? Por que que eu não preciso resolver essa e eu sei que ela já é falsa? Porque se você pensar na escala Celsius, tá? Que é graus Celsius, e pensar na escala Kelvin, comparar as duas, a menor temperatura na escala Kelvin é 0. A menor temperatura na escala Celsius é menos 273. É aproximado aqui, tá? Tem umas vírgulas aqui, mas menos 273 graus Celsius. E cada vez que aumenta 1 Kelvin, aumenta 1 Celsius. Então, sei lá, vou aumentar aqui. O 20 Kelvin é 20 vezes maior que esse número aqui. Tem 20 unidades, perdão, maior que esse número aqui. Então vai ser menos 253. Se eu colocar 100 Kelvin, eu tenho menos 173. Então a Kelvin e a Celsius, elas nunca vão bater. Nunca vai ter um valor de Celsius que é igual ao valor de Kelvin. A Fahrenheit até tem com Celsius, mas Celsius com Kelvin não. Então essa aqui tá fora. 2. Considere o termômetro na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, medindo simultaneamente a temperatura do mesmo objeto. Se o termômetro na escala Celsius está marcando uma temperatura negativa, então o termômetro na escala Fahrenheit sempre marcará uma temperatura negativa. De novo, faço aqui, graus Celsius, graus Fahrenheit. A água, o ponto de fusão da água em Celsius é 0. De ebulição é 100. Para Fahrenheit, 32, fusão da água, 212 ebulição. Ele fala que se o Celsius está marcando a temperatura negativa, o Fahrenheit também tem que marcar uma temperatura negativa. Se você pegar a temperatura de menos 1 grau Celsius, não vai dar algum valor negativo aqui. Vai dar um valor positivo, tá? 0 Fahrenheit, você pode fazer o seguinte, ó. Se você quiser matematicamente provar isso, vamos pegar a relação aqui dos dois e vamos zerar o Fahrenheit. Temperatura em Celsius sobre 5. Eu zero o Fahrenheit. 32 sobre 9. Temperatura em Celsius é igual. Vou passar o 5 multiplicando 32, dá menos 160 dividido por 9. 160 dividido por 9 dá menos 17,7 aproximadamente graus Celsius. Então, o Fahrenheit vai zerar quando o Celsius já está lá no menos 17, ou seja, o Celsius já está assumindo valores negativos e o Fahrenheit ainda não. Então, a 2 também está descartada. 4. Considere que uma pessoa está com febre quando sua tá certo. Considere que uma pessoa está com febre quando sua temperatura corporal é maior que 37 graus Celsius. Quando uma pessoa está com 96,8 Fahrenheit, essa pessoa está com febre? Não sei, vamos calcular aqui, né? Aí é continha. Então, vou colocar aqui temperatura em Celsius sobre 5. A Fahrenheit é 96,8. 96,8 menos 32 dividido por 9. Então, 96,8 menos 32. 64,8. Então, a temperatura em Celsius é igual a 64,8 dividido por 9. Eu vou passar o 5 multiplicando aqui, tá? Que está embaixo da temperatura em Celsius. Então, 64,8 vezes 5 dividido por 9 dá 36 graus Celsius. Ele fala que a febre é 37, então essa pessoa não está com febre. Se um objeto sofre uma variação de temperatura de 15 graus, então ele sofre uma variação de 27 graus Fahrenheit. Tá. A variação, gente, não é essa equação aqui que a gente usa, pelo menos não desse formato aqui. A variação, você vai usar a mesma relação que está aqui embaixo, só que assim. Temperatura em Celsius, variação da temperatura em Celsius sobre 5, variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9 e variação da temperatura em Kelvin sobre 5. A parte de cima aqui, você vai só colocar o delta e já está resolvido. Tá? Não vou mostrar porquê, mas é porque essas temperaturas
de 0 Celsius, que não aparece aqui, menos 32 e menos 273, elas vão aparecer tanto para a temperatura final quanto para a inicial. Então, você acaba simplificando, tá? Então, 15 graus Celsius. 15 graus Celsius sobre 5 igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Vou fazer isso aqui para cá. 15 dividido por 5 é 3. 3 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Multiplica cruzado. A variação da temperatura em Fahrenheit é de 27 graus Fahrenheit. Então essa é verdadeira. E depois ele fala que 25 graus Celsius é equivalente a 77 graus Fahrenheit. Conta, né? Vamos lá de novo. Vou apagar o primeiro termômetro que eu fiz aqui. Se eu conseguir aqui. Pronto. Então, temperatura em Celsius é 25. Opa. Dividido por 5 é igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. 25 dividido por 5 dá 5. Vezes o 9, que estava dividindo lá a temperatura em Fahrenheit, é igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32. 5 vezes 9, 45. O 32 vem somando, mais 32, é igual a temperatura em Fahrenheit. Isso aqui vai dar 77, né? Temperatura em Fahrenheit é igual, deixa eu ver se minha cabeça vai ficar na frente, 77 graus Fahrenheit. Então essa também é verdadeira. Certo? Vamos para a próxima. Um gás diatômico ideal, confinado em recipiente dotado de um êmbolo móvel, de massa desprezível e livre de atrito com suas paredes internas, apresenta inicialmente uma pressão P0, tá? E volume V0. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Vou até fazer de novo aqui o risco. Tá bem fraquinho. Temos aqui, ó. Esse é o processo termodinâmico aqui. Transformações termodinâmicas. Eita. E aí eu tenho vindo daqui para cá e daqui para cá. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto C. Aqui eu tô com P0, aqui eu tô com 2P0. Aqui eu tô com V0, 2V0 e 3V0, tá? Vamos lá. Onde já volta a apresentar. Após sofrer transformações gasosas, volta a apresentar as mesmas variáveis de estado, como mostra P versus V. Ou seja, ele sai do ponto A, dá a volta e volta para o ponto A. Em relação ao ciclo em questão e aos ciclos termodinâmicos em geral, assinale o que for correto. 1. O trabalho realizado pelo ciclo pode ser apresentado por P0V0. Como que eu sei disso? O trabalho do ciclo, gente, é essa área interna aqui, ó. Tá? Então eu tenho que calcular a área desse triângulo. Então a área vai ser igual ao trabalho. O trabalho é base vezes a altura dividido por 2, porque são, né? Isso aqui é um triângulo. A base desse triângulo é de V0 até 3V0. Então é de 2V0, né? De V0 para 3V0, eu tenho 2V0s. A altura é de P0 para 2P0. Então é só P0. Dividido por 2. Tá? Para quem não está entendendo, ó, daqui para cá eu tenho 2V0 a mais. E daqui para cá eu tenho um P0 a mais. Bom, vou simplificar esse 2 com esse 2. O trabalho deu positivo P0 vezes V0 joules. Por que deu positivo? Tá? Porque o ciclo é no sentido horário. Quando o ciclo tem o sentido horário, o trabalho é positivo. Se o ciclo fosse no sentido anti-horário, indo de A para C e depois para B, e voltando para A, eu teria um trabalho negativo. Então, mas a primeira aqui é verdadeira. 2. Diagramas PV na forma de ciclos fechados, orientados em sentido horário, podem representar as transformações que ocorrem em motores a combustão. Sim, por que eles podem representar sistemas que você tem um motor a combustão? O motor a combustão, gente, ele é feito para ele, motor, realizar trabalho. Quando ele realiza trabalho, quando o gás, o motor realiza trabalho, o trabalho é positivo. É a condição que a gente está falando, do sentido horário. Acho que minha mão aqui aparece no anti-horário, mas eu estou falando aqui em horário. Então, é o que a gente espera. Se fosse um sentido anti-horário, você teria o gás recebendo o trabalho.
é algo que consome energia para funcionar e não que gera uma energia. Gera não, né? Ele vai transformar uma energia para funcionar, um trabalho negativo. Por exemplo, a geladeira funciona assim, ela recebe energia, transforma e a sua geladeira funciona. Ela não gera trabalho, ela não transforma trabalho positivo. Ela só recebe energia do sistema, ela consome. Ela não faz nada mecânico em retorno, tá? Pelo menos não no produto final. Então, 4. A variação de energia interna do ciclo é nula. Bom, para quem não lembra, gente, a variação de energia interna, ou a energia interna, U, é igual a 3 meios de nRT. Então, quando eu falo de energia interna, a temperatura, tá? R é a constante dos gases, N é o número de mol, que é o mesmo gás que está ali, 3 meios é o grau de liberdade, se aqui for um gás monatômico. O que vai definir a energia interna, então, a variável, é a temperatura. E aí você vê que o gás dá uma volta no ciclo e volta para o ponto A. A gente sabe que Pô é igual a PVT, aquelas transformações gasosas, né? Se eu volto, se a minha pressão inicial e meu volume inicial, perdão, são os mesmos que minha pressão final e meu volume final, ou seja, se as partes aqui de cima dessas frações são iguais, isso só continua sendo uma igualdade se essas temperaturas forem iguais. Então, sim, depois de um ciclo, a energia interna, a variação da energia interna, né, a mudança da energia interna é nula. Depois do ciclo, durante o ciclo a temperatura muda. Depois do ciclo ela volta para a mesma temperatura. Como? Se ela está realizando trabalho. Porque para funcionar ela também está recebendo calor. Então, ela recebe calor e o calor que ela recebe vira trabalho depois de um ciclo. Tá? Supondo que a energia interna do gás é nula quando a temperatura é 0 Kelvin, então essa energia em B é igual a 6P0 V0, tá? Bom, vamos lá. Então, assim, eu preciso analisar a energia interna, tá? Nesse ponto B aqui em cima. Só que esse NR aqui vai ser um problema, porque eu não tenho esses valores, não tenho o número de mol. Então eu vou comparar com a equação geral dos gases, que é PV nRT, equação de Clapeyron. Vou isolar a temperatura. Vai ficar PV sobre NR é igual a T. E esse T eu vou colocar aqui. Então vai ficar assim. A energia interna é igual a 3 meios de NR. No lugar de T, eu vou colocar o que eu peguei da equação geral dos gases. PV sobre NR. NR em cima, NR embaixo, cai fora. Então vai ficar com U, tá? Se esse gás for monatômico. 3 meios de P0, de pressão, perdão. A pressão nesse ponto é 2P0, vezes o volume nesse ponto, que é 2V0. Tá? Vou cortar esse 2 com esse 2 aqui. U é mais, né? Porque a energia interna aqui não tem como ser negativa. 6P0 V0 joules. Tá? Agora, isso aqui é verdadeiro, e aí a gente tem que confirmar se no enunciado tem essa informação, para o gás monatômico, porque se for um gás diatômico ou de outro formato, você não tem esse 3 meios aqui. Esse 3 meios é o grau de liberdade. Ele tem 3 graus de liberdade, uma bolinha só, um gás monatômico, ele pode ir para frente e para trás, para cima e para baixo, de um lado para o outro. Ele não tem outro tipo de movimento. Duas moléculas juntas, elas podem oscilar em torno do eixo, elas podem oscilar dessa forma aqui. Então, ele cita no enunciado que é um gás diatômico. Diatômico. Então, o que eu calculei aqui é verdadeiro para um gás monoatômico. Então, essa aqui está descartada. Só pelo diatômico. Tá? Beleza? Vamos para a próxima. Tá gravando, né? Tudo certo, tá. Assinale as alternativas corretas. 1. O valor do calor específico de uma determinada substância química é sempre constante e não depende do estado de agregação da matéria. Se eu pensar na água, o calor específico da água é sempre igual.
A água, o gelo e o vapor, eles variam de temperatura com a mesma facilidade? Não, né? Por exemplo, só numericamente aqui, o calor específico da água no estado líquido, né, é 1 caloria por grama grau Celsius. 1 caloria faz 1 grama aumentar 1 grau Celsius. Para o gelo, é meia caloria por grama grau Celsius. Então, meia caloria faz 1 grama aumentar 1 grau Celsius. Então, descartado. 2. Corpos de mesmo material e sujeitos às mesmas condições termodinâmicas, mas de massas diferentes, possuem calores específicos diferentes. O calor específico depende do material, da substância. Então, se eles têm a mesma substância, eles têm o mesmo calor específico. Essa está errada. 4. A capacidade térmica de um corpo depende da sua composição química e da sua massa? Sim. Se você pegar aquela equação da calorimetria, a mais famosa, o Ki-macete, tá? Esse termo representa a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, que eu gosto para diferenciar, só para diferenciar do C minúsculo eu faço um risquinho aqui, assim, tá? Então a gente tem a capacidade térmica. Quando você pensa em objetos, xícara, um calorímetro, um copo, um recipiente, a gente usa a capacidade térmica. Quando a gente pensa na substância, água, óleo, café, leite, aí você vai pensar aqui no calor específico e na quantidade de massa que essa substância tem. Então essa aqui é verdadeira. 8. O ferro possui maior condutividade térmica do que a água. Quem conduz mais calor, né? Mais temperatura, mas quem conduz mais calor? O ferro ou a água? O ferro. Porque, por definição, o metal tem que ser um bom condutor de eletricidade e de calor. No entanto, a água possui maior calor específico do que o ferro. Sim, tá? Por quê? Qual que esquenta mais facilmente? Quem esquenta mais facilmente é o ferro. Então, o ferro, qual vai ser a temperatura do ferro? E variação de temperatura, o aumento de temperatura da água. Tá? Quem tem maior aumento de temperatura? O ferro. Então, ele tem menor dificuldade de ser aquecido. Ele tem menor calor específico. A água, eu coloquei a setinha errada aqui, ela tem uma menor variação de temperatura. É mais difícil esquentar a água. Então, a dificuldade de esquentar a água é maior. Então, o calor específico dela é maior. Então, verdadeira. E 16. O calor pode ser transmitido entre dois corpos separados por vácuo por meio de radiação térmica. Quais são as 3 transmissões de calor? Essa é verdadeira. Condução, em que as moléculas se encontram e colidem microscopicamente, transferem essa energia. Normalmente acontece dentro do mesmo corpo. Então, coloco uma xícara aqui com café. O café está aqui embaixo, em contato com essa parede que esquenta. E aí, por colisões atômicas, o calor vai subindo pelo resto da caneca. Por convecção, que é o que a gente viu lá da brisa, você precisa de uma mudança de densidade do meio físico para que ocorra convecção. E a irradiação, gente, é onda eletromagnética. Então, não precisa de matéria, ocorre no vácuo. Essa é a verdadeira. Próxima. Em relação ao aquecimento e aos esfriamentos dos continentes e da superfície dos oceanos e eventos relacionados aos movimentos do ar sobre a superfície terrestre, assinaram que for correto. 1. Os continentes sofrem uma variação de temperatura mais lenta do que sofre a superfície do oceano, porque o calor específico da Terra é maior que o calor específico da água. Não. Tá? Lá na primeira questão a gente viu que acontece o contrário. A Terra, a superfície, aquece e resfria mais rapidamente. Lembra da areia? Ah, mas vai valer para tudo? Vai porque a areia faz parte do continente, então lembra da areia e do mar. Já explica a todos. A areia aquece mais rapidamente e esfria mais rapidamente do que a água. Então é o contrário aqui. 2. O aquecimento e esfriamento diferenciados dos continentes em relação à superfície dos oceanos produzem diferenças de pressão na atmosfera? Sim. Pelo menos localmente vai produzir essa diferença de pressão na atmosfera. Está na explicação do primeiro exercício, desse vídeo mesmo. 4. Nas regiões costeiras, a diferença de temperatura entre os continentes e as superfícies dos oceanos dá origem a brisas diárias. Ó, aqui eu tenho um problema com essa alternativa. Por quê? Vocês estudam duas brisas, a marítima e a terrestre. Brisa marítima é aquela que vem do mar, é durante o dia. Brisa terrestre
aquela que vai do continente para a água, acontece durante a noite. Se esses diárias aqui, se essas brisas diárias forem um tipo de classificação de brisas, não é um tipo de classificação de brisas que a gente chama, não tem nada especial. Então, eu não marcaria. Contudo, se essas brisas diárias forem brisas que acontecem todos os dias, aí tá certo, tá? Então eu considero confusa essa alternativa, confusa, considerando que é uma classificação nova, brisas diárias, igual existe brisa marítima e brisa terrestre, eu não marcaria, tá? Se for brisas que acontecem durante os dias, todos os dias, tá? Frequentemente, eu marcaria. Aqui eu não vou marcar porque eu acho que está confusa demais para a gente confiar nessa alternativa. 8. Durante o dia, as brisas sopram no sentido do mar para a praia, ao nível do mar, e voltam no sentido da praia para o mar, a uma altitude maior, formando o que é conhecido como correntes de convecção. Eu vou voltar lá na primeira alternativa, no primeiro exercício, tá? Aqui, cadê? Aqui. Certo, ó. Cadê o negocinho de escrever? Ar em cima da água menos aquecido, vem para cima do continente, brisa. Agora, quando esse ar vem ocupar esse espaço, aqui fica uma região de baixa pressão. E aí esse ar volta para cá. Você tem realmente um ciclo. Isso acontece e vocês vão ver em outras alternativas que, em outros exercícios, deixa eu ver se é esse aqui que a gente estava. Que isso ganha até um nome, dependendo da dimensão que isso aqui vai acontecer. Então, sim. 16. Os ventos alísios são correntes de ar que sopram constantemente das regiões das proximidades dos trópicos, região de alta pressão, para o Equador, região de baixa pressão. Vamos fazer aqui o nosso planetinha. Pontilhadinha aqui, região do Equador. Aqui é a região de um trópico, a região do outro. Tá? Qualquer região normalmente mais quente do planeta tem maior incidência solar? A região aqui dos trópicos. Então essa região tem um ar que está mais aquecido. Tá? Esse ar aquecido dilata, diminui a densidade e sobe. Quando ele sobe, gera uma região de baixa pressão. Aqui nós temos uma região de baixa pressão. Já nos trópicos, que apesar de ter um ar ainda relativamente aquecido, não é tão aquecido assim, então eu vou chamar de ar frio, apesar de não ser um ar frio, tá? Tem aqui esses ares aqui, essas correntes, essas massas de ar. Aqui tem uma região de alta pressão, porque a densidade está diminuindo, está ficando menos aquecido em relação ao Equador. Então aqui você tem uma região de alta pressão. E essas correntes vêm ocupar essa região do Equador. Isso são os ventos alísios, certo? Os contralísios é justamente esse ar quente que subiu, indo para essas regiões aqui. Então a mesma coisa que vai explicar a brisa marítima e brisa terrestre, vai explicar ventos alísios e contralísios. Então eles saem dos trópicos para a região do Equador? Sim. 2, 8 e 16. Vamos lá, penúltima. Em um laboratório, por questões de segurança, não pode ficar sem energia elétrica. Por isso, a disposição de diferentes tipos de fontes de eletricidade, a rede elétrica, que pode ser alimentada a partir de uma usina hidrelétrica, um reator nuclear, células de captação de energia solar, motor gerador de eletricidade movido a gasolina e baterias de lítio. Assinar as alternativas que descrevem corretamente as transformações físicas e químicas que ocorrem nesses geradores ou acumuladores de energia, bem como suas características. Eu coloquei aqui, gente, dentro de termologia, mas essa questão pode estar em até qualquer disciplina, tá? 1. Reatores nucleares e células de captação de energia têm como fonte de energia reações de fusão e fissão nuclear, respectivamente. O reator nuclear que a gente usa é de fissão, quebra o átomo, tá? Então, já está errado aqui. Que ele fala que para um reator nuclear é de fusão. Só que tem uma parte muito mais absurda, né? Ele fala que as células de captação de energia solar fazem fissão nuclear. O mesmo princípio da bomba atômica. Não, está errado essa alternativa.
2. Em um motor a gasolina, de um gerador de energia elétrica, a transformação de energia das ligações químicas das moléculas em energia mecânica que movimenta esse motor? Sim. Mas o gerador não é para transformar em eletricidade? É porque a reação química acontece, essa energia química liberada, vira energia mecânica do movimento, e a energia mecânica do movimento aí é transformada em energia elétrica. 4. Na usina hidrelétrica, a transformação de energia química das moléculas da água pela quebra das ligações de hidrogênio em energia elétrica? Não. Na hidrelétrica, você acumula água, ela sobe, energia potencial gravitacional, e aí ela cai, transformando primeiro em energia cinética, depois gira lá uma turbina, alguma coisa, para transformar em energia elétrica. Então não tem nada de reação química na jogada. Certo? 8. As baterias de lítio utilizam lítio metálico, que por ser um metal alcalino, é inerte e de manuseio seguro, mesmo exposto ao ambiente. Tá, vamos por duas partes. Primeiro, a bateria de lítio, gente, é uma bateria de íon lítio. Então é de alguma outra molécula maior, que aqui não vem ao caso, que aí, durante seu funcionamento, libera o íon de lítio. Tá? Então não é o lítio metálico, lítio puro. E, gente, o lítio, ele tá lá no comecinho da tabela periódica, né? Lítio, sódio, potássio, é isso? Na mesma família, coluna, a gente aí já não lembra, faz tempo que eu não vejo isso aí. E se você lembrar do sódio que está perto dele, tem aquele comportamento que você já deve ter visto pela internet, de pegar uma pedrinha de sódio, jogar na água, ele começa a explodir e reagir loucamente. A tabela periódica, gente, ela tem ela funciona muito bem também, dentre outros motivos, porque os comportamentos parecidos ficam agrupados em regiões. Então, se as coisas próximas ao lítio na tabela têm reatividade alta, o lítio também tem, tá? Então o lítio é tão perigoso, o lítio puro, metálico, é tão perigoso quanto o sódio, tá? Que se você usa sódio em algum lugar e solta um pedacinho e ficar lá no canto, vai passar um pano úmido e depois pipoca tudo de novo. 16. A queima completa da gasolina no gerador gera como produto somente CO2 e água. Desconsidere as contaminações que possam existir. Tá. Quando você queima o combustível, a gasolina, você tem e pode ter impurezas, tudo na reação química, e tem o nitrogênio da atmosfera. Mas esse nitrogênio que tem na atmosfera, em abundância, ele não reage. Se você tirar as impurezas, você tem realmente a liberação só de dióxido de carbono e de água. Tanto que um dos problemas é a queima incompleta da gasolina dentro do motor. O motor não tão eficiente. Então, você acaba liberando monóxido de carbono, que é muito mais tóxico para a gente, e outros gases aí. Então, sim, se for uma. Vou ter um carro do som passando aqui. Se for uma queima 100%, tá? Sem impurezas, vai liberar só dióxido de carbono e água. Então, essa é a verdadeira, tá? E vamos para a última. Uma escala termométrica N. Tá gravando aqui? Tá. Em comparação com a escala termométrica Celsius, pode ser apresentada por um gráfico. Vamos lá, vamos fazer o gráfico aqui já. Que contém a escala N no eixo vertical, graus N, e a escala Celsius no eixo horizontal. Neste gráfico, observa-se que a relação entre as duas escalas é linear e que a reta descrita por essa relação passa pelos pontos 0 e menos 50. Então, deixa eu puxar para cá. Lembrando que quando a gente passa, lembrando que quando a gente passa a coordenada, a primeira coordenada é x. Então, 0 no eixo x, menos 50 no eixo y. E 50 e 150. Então, 50 no eixo x e 150 no eixo y. Tá? Totalmente fora de escala, mas não tem problema. Aqui. Tá. Então, vamos fazer isso é uma reta, né, gente? Só preciso de dois pontos. Eu tenho um ponto aqui embaixo, um ponto aqui em cima, eu tenho a reta montada. Com base nessas informações, analise as alternativas abaixo. Esse é o gráfico. Mas eu não gosto de trabalhar com gráfico, então eu vou trabalhar com o termômetro mesmo. Então eu tenho a escala N, graus Celsius. Olhando aqui, quando a escala N está em menos 50, a escala Celsius está em 0. Quando aqui está em 150, aqui está
em 50 graus. São valores fáceis de trabalhar isso aqui, viu? Dá até para trabalhar um pouco com a cabeça aqui e menos com matemática, mas vamos fazer do jeito mais completo. E ele começa a perguntar quanto que uma equivale na outra, tá? Então eu vou fazer o barriguinha barrigão. O que que é isso? Eu pego o valor médio da temperatura, que eu não sei qual que é, subtraio da de baixo. Só que eu fiz Celsius aqui, gente. Peraí, que aqui é N. Graus N. Então eu subtraio da de baixo e faço a mesma coisa aqui em cima. Então aqui também, barriguinha, barrigão. Então vai ficar N menos o de baixo, menos 50. O valor de cima do termômetro, 150, menos o valor de baixo, menos 50, que é igual. Mesma coisa para Celsius. Celsius menos 0, dividido por 50 menos 0. Bom, vai ficar N mais 50, aí, dividido por 200, é igual a Celsius dividido por 50. Posso acabar aqui? Posso, mas eu vou dar uma simplificada nessa história, gente. Então, ó, eu vou pegar e vou isolar o C, vou passar para cá, vou isolar o Celsius. Então, vou passar o 5 multiplicando primeiro? Não, eu vou dividir as duas partes de baixo aqui por 5. Então, vai ficar Celsius sobre 5 dividido por 5 é 1. É igual N mais 50 dividido por 20 dividido por 5, que é 4. Então, aqui está a minha conversão. Certo? Vamos lá. 1. Menos 50 vale 273. Menos 50 graus N é 0 Celsius. 0 Celsius, tá? Transformação de Celsius para Kelvin. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, tá? Então, se menos 50N equivale a 0 Celsius, 0 Celsius mais 273 dá quantos Kelvin? 273. Então tá aqui, tá certo. A temperatura de ebulição da água a 1 atm na escala N é de 300 graus N. A temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, né? Então vou colocar aqui na equação 100 igual a N mais 50 dividido por 4. Passo 4 multiplicando, 400 é igual a N mais 50. 50 passo subtraindo, fica 350 graus N. Então essa aqui está errada, a 2. 4. A variação de uma unidade na escala Kelvin equivale à variação de 4 unidades na escala N. Então eu vou pegar essa equação aqui e vou tirar os fatores de cima e colocar os deltas. Delta temperatura em Celsius é igual a delta temperatura em N dividido por 4. Tá? Ou, se você quiser, né, você pode passar multiplicando aqui. Lembrando que toda vez que você falar de variação de temperatura, a parte de baixo vai ficar igual da fração, e em cima é só pôr o delta. Então ele fala o que é mesmo? Uma unidade na escala Kelvin equivale a 4 na escala N. Uma na escala Kelvin é uma na Celsius. Já falamos isso em outro exercício aí agora há pouco. Procurei. Então, uma na escala Celsius vai ser de quanto na escala N? Passe 4 multiplicando. 1 grau Celsius variado aqui nessa escala vai variar 4 na escala N. Então é verdadeiro. 8. Para determinar o rendimento de uma máquina térmica de Carnot, os valores das temperaturas dos reservatórios térmicos podem ser expressos tanto em Celsius quanto em N. Lembrando que para calcular o rendimento de Carnot é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Sempre em Kelvin. Contas de termodinâmica em que você só tem uma temperatura fixa, não é uma variação de temperatura, é tudo em Kelvin. Então, essa tá fora. E última, 10 graus Celsius equivale a 30 N. Então, vou apagar aqui esse pedaço aqui. Então, 10 graus Celsius é igual a N mais 50 dividido por 4. Passo o 4 para lá, 40. N mais 50. Passo 50 subtraindo. N igual a 40 menos 50. N igual a menos 10 graus N. Então não dá 30 graus N.
dá menos 10. Certo? Então, esse aqui é o penúltimo vídeo. O vídeo de eletromagnetismo já deve sair junto desse aqui, ou um pouquinho, com alguns minutos de diferença. E aqui na descrição tem os outros da revisão zona da UEM de Física. Fechou? Galera, até mais. Cadê o negócio para de gravar? Até o próximo vídeo. Falou!